believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Temos dito que Deus trabalha por meio de processos. Escolhemos a nossa apostila de novos membros. Por favor, você que está chegando na igreja, já é batizado, veio de outra igreja ou vai se batizar, precisa falar com este homem de grande porte, gigante na fé, Pastor Francisco. Fique em pé, meu filho, meu queridão. Olha lá, todo mundo consegue vê-lo, graças a Deus, né? Gigante na fé, Pastor Francisco, e ele é o responsável pelos novos membros, a introdução dos novos membros, o estudo dos novos membros e o batismo dos novos membros. Tudo bem? Converse com esse homem, diga: eu quero as lições, eu quero me tornar participante assíduo, membro oficial dessa igreja. Como eu faço? Converse com ele, que ele vai te encaminhar. Tomamos essa apostila e fizemos uma síntese, não um resumo. Resumo não é síntese, ok? A gente tem uma forma errada de falar as coisas. Resumo é quando você consegue juntar todo o conhecimento que existe sobre um assunto. Isso é resumo. Agora, síntese é o que você pensa que é resumo. Síntese é quando você sintetiza o suprassumo daquele todo conhecimento em coisas menores, em um espaço menor, em um grupo menor de palavras ou em um grupo menor de conceitos. Então, pegamos a apostila, todo o resumo dela, ou seja, todo o conteúdo dela, e fizemos uma síntese em coisas menores, para que você pudesse entender como Deus trabalha por meio dos processos. Então, vimos o processo 1 lá no primeiro domingo em 1900 e alguma coisa. Deus se revela em sua palavra. Por que eu tenho que estudar a Bíblia hoje? Está gravado. Segundo, processo. Tenho que repetir isso. Falta mais 2 ministrações para encerrar. Deus abre caminho para a salvação. Todos precisam de salvação. Não tem ninguém que não precise de salvação. Todos precisam. 3. Deus provê acesso à sua justiça. Falamos sobre a justificação. 4. Deus permite que caminhemos ao seu lado, o processo da santificação. Não tem como caminhar ao lado de Deus e você ser uma pessoa suja, tá? Não tem como. 5. Deus nos fez sua propriedade particular, nos comprou. Esse é o processo da redenção. O que mais? 6. Deus nos dá uma família. Caiu no Dia das Mães, foi maravilhoso, uma mensagem tremenda. Família. E também não esquecendo que nós estamos dentro de uma família maior, que é muito mais ampla do que essa família menor que você está inserido. Tem o processo 7. Deus nos capacita contra o pecado. Falamos sobre o pecado, aqueles conceitos muito interessantes também. Semana passada, então, ministramos sobre o processo 8, o pastor Francisco. Deus nos dá o seu ágape e o amor. Foi muito também bonito que ele ministrou ontem à noite. Está gravado também no site, pode acessar, ouvir. Você vai assistir ouvindo, porque nós não gravamos as imagens das pessoas, nós gravamos a voz, né? E projetamos como uma imagem com os textos, etc e tal. Hoje, processo 9, falta o 10 e o 11. Só são 11, nós escolhemos 11 de 13. E hoje Deus nos faz contribuintes de sua obra. O assunto é dízimos e ofertas. Por incrível que pareça, não poderíamos deixar de mencionar. O assunto, obviamente, está em 2 páginas da nossa apostila, e eu não vou falar exatamente sobre o que está aqui. Apenas de forma sintética, vou lhe explicar alguns princípios sobre dízimos e ofertas. Vou chamar as frases sempre dízimos e ofertas, mas tem a ver com as 4 maneiras de ofertar a Deus: os dízimos, as ofertas, os votos e as primícias. Não vou explicar nenhuma dessas coisas agora, porque a maioria que está na igreja já conhece tudo isso. Vou apenas tecer alguns princípios que eu considero muito importantes sobre dízimos e ofertas, e nós vamos trabalhar em cima de alguns textos bíblicos muito conhecidos, para que você tenha um entendimento.
você saia daqui hoje com a convicção de que pastor de verdade não tira dinheiro de você. E de que a igreja não quer o seu dinheiro, mas que você precisa ter compromisso com uma contribuição constante, contínua, porque esta é a vontade de Deus para todo aquele que crê nele. Então você vai aprender a verdade sobre dízimos e ofertas. O texto básico está em Deuteronômio 15:4, que por sinal, o versículo 11 é o tema da nossa ONG. Mas Deuteronômio 15:4 é o único texto veterotestamentário que está aqui. Por isso eu poderia passar um monte de textos sobre dízimos e ofertas do Velho Testamento. Não me dê a esse trabalho, porque são muito conhecidos. Mas Deuteronômio 15:11, Deus fala de um princípio, de um projeto fundamental que Ele tem com a vida humana, com toda a sociedade, com todas as pessoas. Todo mundo sai daí, né? Então é só isso mesmo. Se você ler Deuteronômio 15:11, qual é o projeto de Deus em relação ao ser humano? Lê aí. Alguém, por favor, lê para mim, por gentileza. Eu não abri não, filho, eu vou precisar de você me ajudar aí. Lê aí alguém. Deuteronômio 15:4, perdão, lê o 4. Por favor. Entre ti não haja pobre. Não, fala de verdade, assim, bem. Fique em pé. Está falando. Você está, o diafragma está comprimido, então você precisa liberar a sua voz. Vamos aí. Para que entre ti ou entre vós não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança. Esse é o 4. Para possuir. Qual era o projeto de Deus em relação ao povo de Israel quando colocou ele lá na terra prometida? Ninguém era rico, ninguém tinha dinheiro. Aliás, eles vieram com um pouco de reservas, mas isso não era suficiente para manter a vida de todas as pessoas de forma ininterrupta, não. Então, quando Deus oferece a terra para que eles morem, eles têm que guerrear, tem que conquistar a terra. E nessa conquista da terra, Deus está dizendo: a terra vai produzir o que você precisa. Todavia, o projeto é que não haja pobres na terra. Deus nunca intentou que houvesse pobres na terra, mas também Deus nunca intentou que houvessem pouquíssimos bilionários e a maioria de miseráveis ou de sobreviventes. Deus também não intentou que houvessem bilionários. O projeto de Deus é que houvessem pessoas supridas plenamente em suas necessidades. E nesse caso Deus diz que para aqueles que têm, no caso de Deuteronômio, aqueles que têm mais, têm responsabilidade de suprir as necessidades dos que não têm. Isso é claro, em governos com cunho extremamente socialistas ou extremamente sociais, você vai perceber que há um viés político de tentar fazer com que haja uma igualdade de renda no meio das pessoas e acaba tentando tirar dos ricos para dar aos pobres. Isso necessariamente não é ruim, desde que faça da forma como deveria ser feito. Desde que as pessoas tenham a capacidade também, não apenas de receber benesses, mas de produzir com sua própria capacidade maneiras para que elas também mantenham esse dinheiro sendo gerado, ou esses recursos sendo gerados em suas próprias vidas. O processo é difícil de falar, não é uma coisa de simplesmente ofertar bolsa para isso, bolsa para aquilo, ou bolsa para aquele outro, sendo que a pessoa fica em uma aposentadoria prévia, quando não precisa fazer mais nada, não precisa estudar, não precisa mais trabalhar. E não é esse o projeto de Deus, e esse não deveria ser um projeto social. Portanto, as coisas são muito mais complexas e um culto não é possível nós falarmos sobre isso, mesmo porque eu também não quero ser mal compreendido naquilo que estou falando, mesmo porque está gravando e eu tenho muita gente da área social que escuta. Então eu também não quero cometer a injustiça de dizer que programas de distribuição de renda é errado. Não é errado em si mesmo, é errado quando as pessoas em si mesmas recebem esses projetos, mas não precisam fazer nada por eles. Da mesma forma como eu sou absolutamente contra colocar um indivíduo em uma prisão e ele não contribui com nada, também acho isso um absurdo, o cúmulo
absurdo, absurdo. Colocar o indivíduo lá, ele custa mais de R$1.300 para a sociedade, cada cabeça que está ali. E esse indivíduo não pode trabalhar, ele não pode produzir nada. Também acho isso o absurdo. Acredito que as pessoas deveriam trabalhar, até mesmo para contribuir, porque a sociedade está mantendo ele lá. Também é muito complexo, são coisas que devem ser trabalhadas, leis precisam ser mudadas, e aqui não é o caso, esse aqui não é o fórum adequado para isso. Todavia, hoje é dízimos e ofertas. Se Deus projeta que não haja pobres na terra, e Deus nunca intentou que houvesse pobres na terra, ao contrário, que as pessoas fossem supridas em suas necessidades, mesmo que Deus desejasse que não houvesse pobres, pobres sempre existiam. Mesmo na época de Jesus, mesmo com o advento do cristianismo, Jesus ainda disse: porque os pobres sempre terão presença na vida de vocês. Então, mesmo que o projeto original de Deus fosse que não houvesse pobreza, pobreza existe. Isso não nega a existência de Deus, nega de fato que o homem desviou do projeto original de Deus. Isso não nega, é como dizer o mal. Olha, se Deus é bom e todo poderoso, sabe essa pergunta ridícula de ateuzinho de meia boca? Ateuzinho de meia tigela, faz essas perguntinhas assim, tão bobinhas, que eu fico pensando, não é possível que essa pessoa consiga pensar. Ele não pensa, ele vai dizer assim: ó, se Deus é bom e todo poderoso, então não pode haver o mal, porque se Deus é bom, porque o mal existe. Se o mal existe, Deus é todo poderoso. Isso é uma inversão filosófica muito ridícula e idiota da pergunta. Porque o fato de existir o mal não significa que Deus não existe, e o fato de existir forças contrárias que trazem mal, tanto mal natural como mal moral na vida das pessoas, isso também necessariamente não implica que Deus não exista. Ao contrário, a existência do mal, ao contrário do que muita gente pensa, atesta a existência de Deus. Porque exatamente o mal, que é o resultado da morte espiritual, que Deus disse para o homem não agir. Olha, o mal está aí, e a morte, o homicídio está aí, mas Deus disse: não matarás. Ora, por que a morte existe? É porque Deus não existe? Não, é porque o homem afrontou a ordem original de Deus. Não é caso de existir ou não existir, de ser ou não ser, é caso de obedecer ou não obedecer, é caso de ouvir e praticar, e ouvir e não querer saber, ou como alguns, eu não quero nem ouvir. Não é uma questão de Deus existe ou não, é uma questão de obedecer ou não, é uma questão de ouvir ou não, é uma questão de se coadumar, desculpa a expressão, de se ajustar, de se acomodar ao projeto original de Deus. Portanto, Deus no seu projeto original não queria o mal, não queria a morte, não queria a pobreza, mas eles existem, e eles existem exatamente porque os homens se desviaram do projeto original de Deus. Não é que Deus não existe, é que o homem existe e resolveu dizer que Deus não existe. E quando resolveu dizer que não quer prestar contas a Deus, resolveu fazer o que queria. Agora, me desculpe, ninguém pode desejar fazer o que quer na vida e desejar que as coisas boas aconteçam. Ora, eu quero ser mau. Ora, eu quero fazer o que eu bem entendo, que dá na telha, o que dá na minha cabeça. Eu quero falar o que eu quero ser livre, mas quero também que no fim tudo dê certo. Você escolhe, porque as duas coisas não são compatíveis. Mas eu quero falar de dízimos e ofertas. Nessa noite, eu quero lhe falar apenas cinco princípios bíblicos básicos, fundamentais. Anote, faça anotação, digite no seu bloco de notas, faça alguma coisa, para que você compreenda, para que o teu entendimento seja, mesmo você que não é da igreja, ao
sair você vai entender, olha, eu ouvi na igreja, não é assim como você está dizendo. Eu entendi. Eu ouvi um ministro do Evangelho, ele pregou, ele ensinou sobre isso. Não é assim. Não é bem assim como as pessoas dizem. Então vamos a esses princípios. Tome o primeiro texto, 2 aos Coríntios. Nós vamos ter que abrir a escritura, porque lá na primeira lição nós entendemos por que a gente tem que estudar a Bíblia todos os dias, nos dias de hoje. Então você sabe a importância de abrir os textos. Abra o texto da Bíblia, abra seu aplicativo, aí que tem a Bíblia. Quando você abrir o seu aplicativo, por favor, marque o texto. Selecione lá, para mostrar que pelo menos você leu, no nome do Senhor Jesus. E não seja o aplicativo que você carrega e só abre no dia do culto, né? Em minha época não havia celulares. Quando eu trabalhava no meu primeiro emprego, eu trabalhava, 2 aos Coríntios, no capítulo 9. No meu primeiro emprego, a igreja dava, porque ela comprava uma caixa de alguns livros bíblicos e Novos Testamentos. Então ela comprava essas caixas, e ela comprava alguns desses livros, e ela oferecia na igreja. Hoje eles não existem mais, infelizmente. E eu me recordo que havia uma coleção dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um livrinho bem pequenininho que a gente podia, do tamanho desse convite, acho que do tamanho do envelope, que a gente, era desse tamanho o livretinho, vinha todo o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. O que a gente fazia? A gente levava para o trabalho, colocava no bolso, na bolsa, era fácil. Então eu levava o de João. Nos meus momentos de folga, eu tinha alguns momentos de folga, eu trabalhava em tratamento químico, em mineração, foi o meu primeiro emprego. Então naqueles momentos que eu tinha que fazer as leituras de pH, as leituras de perda e outras coisas, nesse intervalo eu trabalhava a 15 metros de altura do solo, em grades, né? E tinha alguns postes de luz. Então eu me recostava naqueles postes de luz, porque o restante era escuro, e abria o João. E no meu bolso sempre tinha um lápis de cor. Então quando aquele texto não estava interessante, eu pintava. Ao chegar em casa, fazia anotações do caderno. Tenho cadernos até hoje. Desde 1990 eu tenho cadernos em minha casa de anotações de estudos bíblicos. Desde 1990. Me converti dia 6 de agosto de 1990. Eu tenho cadernos ainda de 1990 de anotações e de estudos bíblicos. Isso é importantíssimo, é por isso que eu consigo lembrar, por isso que eu consigo argumentar, por isso que eu tenho mais facilidade para falar certas coisas. Porque na realidade eu me empenhei em aprender. Faça isso, é muito importante. Por isso é importante a leitura da Bíblia. Mesmo hoje que você tem a facilidade desse bendito celular, então, que você não carrega mais a Bíblia, você, por gentileza, abre esse negócio e você lê. No nome do Senhor Jesus. Amém? Nem que seja no ônibus. Lê lá. Não tenha vergonha não, porque Jesus não teve vergonha de você. 2 aos Coríntios capítulo 9, nós vamos ver aí o primeiro princípio bíblico sobre, vou generalizar, dízimos e ofertas, mas você entenda que é toda forma de contribuir na igreja. Pode ser com o seu dinheiro quando você tem, pode ser com o seu tempo quando você não tem o dinheiro para ofertar, tá? Mas vou chamar toda a sua contribuição, não importa se é um voto, não importa se é uma primícia, não importa se é uma oferta alçada, como levantamos para comprar um projetor, ou para a placa da igreja, ou outras coisas, os bancos que nós queremos trocar aqui, colocar as cadeiras, não importa, toda forma de contribuição na igreja, vou chamar essa forma de contribuição de dízimos e ofertas. Então entenda que não é apenas de dízimo especificamente que estou tratando, ou de ofertas especificamente que estou tratando, mas de uma forma geral, tudo bem? De uma forma geral, tá?
Então vamos ler esse primeiro texto. Qual é o primeiro princípio? Dízimos e ofertas. Esse é o primeiro princípio. Anote isso, os que gostam, né? A igreja é uma escola? Não, filho, é uma universidade. A igreja não é uma escola. Esta igreja é uma universidade. É diferente. Aqui é para anotar mesmo, aqui é para aprender mesmo, aqui é para chegar, o camarada tem que sair aqui. Cada noite que ele vier aqui é uma noite de ciência, de conhecimento, de sabedoria e de revelação. Sim ou não? Tem que ser assim. Quem é crente, crê. Quem não é, sim ou não? Amém. Muito obrigado. Pelo amor de Deus, tem que me dar apoio nessas coisas, né? Então, dízimos e ofertas não são questões de obrigações ou regras. Dízimos e ofertas não são questões de obrigações nem de regras. Dízimos e ofertas é uma questão de coração voluntário. Diga coração voluntário. Diga coração voluntário. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Quero acrescentar depois de coração voluntário e feliz. Dízimo e oferta é uma questão não de obrigação, não de regra, mas de um coração voluntário e feliz. Diga feliz. Diga toda pessoa que tem um coração voluntário, que tem um coração feliz, oferta, contribui, sem problema. 2 Coríntios 9,7 diz o que? Cada um, claro, a oferta da qual este Coríntios 9 se refere não é nem a dízimos nem a ofertas normais. É uma oferta específica que foi feita para os pobres de determinada região. Então aqui eu quero tirar apenas o princípio daqui, porque a oferta que se refere aqui não é a que nós estamos falando, mas é um tipo de oferta. Cada um contribua segundo tiver proposto onde? No coração. Olha que interessante. Mas não pode ser feito a sua contribuição em geral, seus dízimos, suas ofertas, não pode ser feito com tristeza ou por necessidade. Por que por necessidade? Como se você estivesse precisando de alguma coisa e você oferta para ter algo em troca. É assim que você oferta por necessidade. Você dá porque você tem um interesse em receber alguma coisa. Como você está passando necessidade, é aquela conversa que você às vezes pode encontrar num lugar. Ó, você precisa de R$1.000 e você tem 100 no bolso. O pastor, o coisado, vai perguntar para você: o teu 100 paga os 1.000? A pessoa raciocina: não. Então dá o 100. A pessoa diz: tem lógica, né? Aí chega lá e dá o 100. Mas não é isso. Aí uma contribuição por necessidade. Você tem a necessidade muito maior, mas foi argumentado na tua mente que o pouco que você tem no bolso não dá para suprir aquela necessidade maior. Então entrega. Gente, isso não é uma coisa boa. Você não pode ofertar por uma premente necessidade. Você não pode ofertar porque você está em necessidade. Deus aceita a oferta, o dízimo, a contribuição, quando é feito com um coração feliz. E está escrito o que? O resto do versículo aí: porque Deus, você não pode fazer porque você está triste. O que é triste? O cara te constrangeu a dar. Se eu não der, vai pegar mal. Todo mundo vai olhar, está todo mundo ofertando e eu não. Entristeceu meu coração. Ou então, quando aqueles famosos irmãos mais espirituais, entre aspas, quando chega a hora da oferta, eles têm duas reações. A primeira é essa: começa a orar. Aleluia, meu Deus. Aí a hora do envelope passa, ele não pega porque ele está orando. Nossa, estou com os olhos fechados. Eu estou orando. A segunda, ele fica triste, ele diz assim: nossa, ainda tem essa hora, né? Não podia não ter esse momento. O culto estava tão bom.
chegou essa hora, tem que dar dinheiro na igreja. Isso é errado. Isso é pecado. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Dízimo não é uma questão de obrigação. Dízimo não é uma questão de regras, dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas é uma questão de coração voluntário e feliz. É um momento extremamente feliz, um momento que você tem a oportunidade de oferecer parte dos seus recursos no altar de Deus. Isso aqui simboliza o altar, não é o altar de Deus, o altar oficial, e nem o altar da antiga aliança, mas é um símbolo do altar. É uma forma que nos leva a compreender que há algo simbólico e especial por trás daquilo. Por isso eu chamo de altar, não chamo de plataforma. Porque eu quero entender que há uma simbologia, como há no candelabro, como há no óleo, como há na água do batismo, como há no pão, como há no vinho da ceia, como há no púlpito. Há um simbolismo espiritual por trás. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Da mesma forma, quando você tem a oportunidade de ofertar, de vir à frente para entregar, deve ser um momento de grande alegria. Não deve ser um momento, já estou andando para o altar para entregar meu sacrifício. Ai, que sacrifício! Estou entregando 100, mas com esse 100 eu podia fazer tanta coisa. Ai, que coisa! Eu vou fazer um abaixo-assinado aqui na igreja para não ter a hora do ofertório. Vou fazer um motim sagrado. Vamos fazer uma convocação geral para que os irmãos votem contra a entrega do dízimo e da oferta. Tem gente que pensa assim, confesso, que não deveria ter esse horário. Mas isso não é verdadeiro, Deus nunca projetou isso. Esse é o primeiro princípio. Dízimos e ofertas não são questão de obrigação, nem de regras. É coração voluntário, é coração feliz. Portanto, hoje, quando você vier entregar a sua oferta no final do culto, você vai praticar isso. A alegria de dar. Tinha um livrinho que nós éramos membros de uma igreja batista na Bahia. Nasci de novo batista, ainda sou batista. Espero morrer batista, sei lá, uma coisa assim. E tinha um livrinho chamado Mordomia Cristã. Nesse livrinho chamado Mordomia Cristã tinha um subtítulo: A Grande Alegria do Dar. Isso era estudado na igreja, não havia nenhum problema, as pessoas não ficavam incomodadas com o assunto. E você não deve se incomodar com o assunto quando tratar de dízimos e ofertas na igreja. Tudo bem? Porque é normal. Você não trata de suas finanças do lado de fora, você não faz acordos financeiros para pagamento de suas contas, as contas não chegam todos os meses para você pagar, você não disponibiliza dinheiro para isso. Você tem que fazer, você tem que fazer contas, você tem que todos os dias, todos os meses, você tem que pensar em dinheiro, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer da melhor forma possível. Todos os dias você pensa em dinheiro. Por que na igreja é tabu falar em dinheiro? Não deve, porque a igreja também precisa do seu dinheiro. Diga aleluia. E diga graças a Deus. Porque eu tenho para ofertar. Segundo lugar, dízimos e ofertas se inclui na famosa lei de semeadura e colheita. Esse é bem conhecido nosso texto. Aí ainda, em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo anterior, versículo 6, o que está escrito no versículo anterior? Qual é o tema desse segundo princípio? Dízimos e ofertas estão incluídos na lei da semeadura e da colheita. O que é a lei de semeadura e da colheita? Quem planta feijão, colhe arroz.
Quem planta melancia colhe abóbora? Não, querido. Esse é lei de semeadura. Ou seja, cada semente que você planta só dá frutos na qualidade da semente que você plantou. Isso é lei de semeadura e de ceifa, ou de colheita. O que também essa lei diz? Que você precisa trabalhar na terra antes de plantar, porque você não pode plantar a revelia, porque se você não trabalha na terra quando você planta as sementes, quando vierem a germinar e a frutificar, não virão com qualidade. Há uma série de regrinhas para plantar e colher. Isso é lei de semeadura e ceifa. 2 Coríntios 9,6 diz: e isto eu afirmo. É uma afirmação, é uma sentença determinante. Ele está dizendo: olha, isso é verdadeiro. Eu não estou afirmando por brincadeira. Isso é extremamente sério. Isso eu afirmo. Aquele que semeia, lê a Bíblia, por gentileza. Aquele que semeia pouco também ceifará ou colherá. E o que semeia com fartura, com abundância ou com fartura também colherá ou ceifará. Isso é lei de semeadura e colheita. Quanto mais eu oferto, quanto mais eu dizimo, quanto mais eu contribuo, mais eu recebo em retribuição como colheita desse ato de ofertar. Só 2 pessoas entenderam. 3. Eu vou aumentar o número. Quanto mais você entrega, quanto mais você planta seus dízimos e ofertas, mais você colhe em sua vida. Talvez você não colha dinheiro, mas você pode colher oportunidades. Às vezes é muito melhor você ter oportunidades do que você ter dinheiro na mão. Já um texto diria que até é melhor o bom nome do que riqueza. Olha, já viu os ricos do Brasil hoje? Está todo mundo sujo, né? Quem é que quer fazer negócio com os bilionários do Brasil hoje? Põe na lista. Não vou citar os nomes aqui porque está gravando. Não é? Põe o nome dos bilionários. Quem quer fazer negócio com essa turma hoje? Eles têm dinheiro, mas não têm mais nome. Quando eles têm dinheiro, ou melhor, quando você tem dinheiro e não tem mais nome, você não terá mais oportunidades. As portas se fecham. É necessário que haja uma harmonia, um equilíbrio na tua vida e na minha vida. Amém, povo de Deus? Estão entendendo, povo de Deus? Às vezes você ganha muitos milhares de reais por mês e isso não serve, isso não produz nenhum efeito positivo na tua vida. Não é o ganhar, gente. E às vezes, como uma pessoa como minha sogra ganha um salário mínimo de aposentadoria e consegue construir 7 casas para alugar. Obviamente ganha mais do que o salário hoje, mas começou com um salário mínimo. Não é a quantidade do que você ganha, é a qualidade do que você faz com o dinheiro que você ganha. Veja que isso é uma universidade. Dízimos e ofertas, portanto, se inclui na questão da semeadura, da lei da semeadura e da colheita. Quer colher, precisa plantar. Não tem como você colher onde você não plantou. Sim ou não? Da mesma forma, você não poderá colher melhores salários se você não plantou uma educação melhor. Sim ou não? Quando nós não, isso tudo que eu estou falando são princípios espirituais e alguns deles estão vindo agora. Quando você não expande a tua capacidade de aprendizado, isso está saindo aqui agora, o Senhor está me falando isso agora. Quando você não expande a tua capacidade de aprendizado, você também limita a tua capacidade de ganho. Você pode ter uma prosperidade mensal de acordo com a capacidade atual que você tem, de 10, 15, 20 mil reais. Mas se você desejar aprender mais, se você fizer um curso a mais, se você desejar se especializar um pouco mais, a capacidade
para aumentar os teus ganhos, também aumenta. Amém. Aleluia. É assim que funciona. Essa é a lei da semeadura e da colheita. Terceiro princípio sobre dízimos e ofertas. São princípios bíblicos, tá? Por isso nós estamos lendo a Bíblia. Eu poderia soltá-los ao ar sem referenciar, mas eu não posso. Dízimos e ofertas são para corações libertos. Aleluia. Glória a Deus. 5 pessoas. Dízimos e ofertas são para corações libertos. Quer saber se o camarada é liberto mesmo? Glória a Deus. Mesmo, igual lá no Rio de Janeiro, mesmo? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu vou encerrar em 15 minutos, eu espero. Vamos, Senhor. Atos, capítulo 5. Vamos ler. Esses corações aqui não eram libertos, eram crentes, batizados, membros da igreja, gente que os próprios pastores da igreja conheciam pelo nome, tinham acesso aos pastores, os apóstolos, gente que tinha conversa, batia papo, sabia o nome, gente de amizade com a própria liderança da igreja inicial. Atos 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. O princípio para você anotar, o terceiro princípio é: dízimos e ofertas são para corações libertos. Aleluia. Entretanto, versículo 1 do capítulo 5 de Atos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma casa, uma propriedade, coisa bonita, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos, que era o altar, vamos dizer assim, no pé dos apóstolos. Os apóstolos administravam o dinheiro. Ele pegou lá todo o dinheiro da venda, o resto que ele tinha ficou com uma parte, não sabemos quanto, e depositou aquela porcentagem lá, não sabemos quanto. Então disse Pedro no versículo 3: Ananias, por que encheu Satanás, o capeta, cramunhão, o coisa ruim, encheu teu coração, para quê? Para que mentisses ao Espírito Santo. Até então Ananias não estava sabendo de nada com o negócio do Espírito Santo, ele só entregou a oferta lá. Aí Pedro pergunta: para que você deixou Satanás encher o teu coração, para você vir aqui diante da gente e mentir para o Espírito Santo? Olha o que Pedro diz: reservando parte do valor do campo. Por que você segurou a parte do valor do campo? Você pensa, Pedro estava querendo o dinheiro todo? Não é isso que Pedro estava dizendo. Olha o restante. Versículo 4: conservando, ou seja, você ficando com o dinheiro, porventura, não era teu? Alguém te pediu? Alguém mandou você vender? É isso que Pedro está perguntando. Alguém mandou você vender sua casa? Uma casa a mais que você tinha? Alguém pediu para você trazer o dinheiro aqui da venda? Alguém disse que era para você repartir o dinheiro e dizer que essa parte aqui foi o valor total? E esconder que a outra parte que você ficou lá não existia? Se você segurasse esse dinheiro todo lá, o dinheiro não é seu. Não é de Deus o dinheiro. O dinheiro não é seu. E vendido, não estava em teu poder? Não foi você que vendeu? Sim ou não? Estão lendo a Bíblia aí? Sim ou não? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, não mentiu para mim não, filho. Mentiu para quem? A Deus. E ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Acho que expirou uma palavra muito bonita. Morreu.
sobrevindo grande, olha que interessante, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Imagina se uma pessoa vem da oferta aqui e morre. Você não vai ficar com medo? Você já segura a oferta na hora. Deixa eu voltar para consertar meu coração. É ou não é? É ou não é? Fala sério, você pensa duas vezes. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram o corpo, levando o sepultado. Graças a Deus, nessa época não precisava de ML, chamar a polícia, fazer boletim. Tudo tranquilo, morreu no terra. Beleza? Hoje é mais difícil uma pessoa morrer aqui dentro, não é? É complicadíssimo. Acaba o culto, fecha lá com a igreja, é um negócio de doido. Certo? Quase 3 horas depois, vocês acham que o nosso culto demora? Quase 3 horas depois, tá todo mundo, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, todo mundo ali ouvindo a palavra. 3 horas depois, entrou a mulher do Ananias, a Safira, não sabia de nada, coitadinha, inocente. Não sabia que era viúva, enterraram sem dizer para ela. Pensa num negócio desse. Ela chegou lá na boa, tranquilando, louvando o Senhor, aleluia, levantando as mãos, eu imagino, e dizendo amém, passando pelos irmãos, glória a Deus, aleluia, irmão, oh, eita Deus tremendo na terra, fala a Deus mesmo nessa tarde, aleluia. E ali, chegou lá, e ela vai para onde? Não sabendo o que havia acontecido. Diz o versículo 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vem falar um negócio. Vocês venderam, portanto, aquela terra mesmo? Deu oportunidade para a cidadã. Ela não viu o marido, ela disse: vai que eu vou trair o meu bem, né? O bem já estava enterrado. Só que ela não sabia. Pedro chega e dá oportunidade para ela: vem cá, você vendeu portanto, o terreno? Foi mesmo. E o que é que ela disse? Exatamente pela quantia que a gente ofertou aí na igreja. O que é que Pedro fala? Ai meu Deus, vai Pedro de novo, versículo 9. Tornou Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços acharam-na morta e levando-a, sepultaram ao lado de quem? De bem, de morto. Tem que dormir juntinho. Não vai para separar, tem que os dois. Imagina os mortos lindos, e todo mundo que sabia desse caso passaram no lugar onde foi sepultado, dizendo: olha o que aconteceu com o morto. Você acha que dá medo ou não dá um negócio desse acontecendo na igreja? Hã? Gente, eu não vejo nenhuma turma que fala sobre contra dízimo e oferta usar esse texto aqui para explicar. Porque essa turma, esses dois morreram por causa de dinheiro. Sim, mas qual foi a fonte que fomentou a mentira? Um casalzinho, ainda bem que não tinha filho. Deus é inteligente, Deus não deixa os meninos sem pai nem mãe. Deus não é mau. Mas morreu. Morreu porque disse diante dos homens de Deus: vendemos uma propriedade e vendemos, portanto, não precisava mentir. Poderia ter dito: vendemos por certa quantia, mas colocamos no coração apenas dar a metade. Não tinha cometido pecado nenhum. Mas tem gente que gosta de entornar o caldo, e tem gente que gosta, na área de dinheiro, de fazer confusão. Tinha um empresário amigo meu que sempre dizia que ele era fidelíssimo no dízimo, que nunca deixou de dar o dízimo. Eu falei: vamos fazer as contas. Ele falou: põe aí no lápis para o senhor ver, bispo. Me desafiou. Aí eu fui perguntando:
Quanto você gasta de telefone em casa? Tanto. Quanto você gasta de água? Tanto. Quanto você gasta de luz? Tanto. Quanto você paga de prestação do primeiro carro? Tanto. De prestação do segundo carro? Tanto. Do terceiro carro? Tanto. Quanto você paga de apartamento? Tanto. Quanto você paga do sítio? Tanto. Quanto você paga? Tanto. Quanto você paga de compra? Cada 15 dias, R$400. Tanto. Quanto você paga? Tanto. Deu 22 mil. Eu falei, o dízimo de 22 mil é... Alô? Não, o senhor não está entendendo. Fica com seu dinheiro. Problema seu. Graças a Deus, não morreu, mas perdeu tudo que tinha. Deus preservou a vida porque tinha filhos. Para cuidar. Dízimos e ofertas é para coração liberto. Eu lhe pergunto nessa noite: Ananias e Safira tinham um coração livre para ofertar a Deus? Estava aprisionado no dinheiro. Quarto princípio, e vamos encerrar. Dízimos e ofertas fazem parte de um contexto maior de ações da nova vida no reino de Deus. Aleluia. Vou lhe explicar. Repita comigo para você anotar direitinho. Dízimos e ofertas fazem parte das ações da nova vida no reino de Deus. Tome Lucas capítulo 6, abra aí. Mais um texto a gente encerra, que aí você não fica mais cansadinho. Mas você não vai dizer assim, ó, eu ouvi falar sobre dinheiro na igreja e o pastor lá mandou dar tudo que eu tinha. Me roubou. Lucas 6. Nós vamos ler 10 versículos, porque você precisa entender o contexto maior no qual está inserido o que eu chamo de oferta. Lucas 6, outro texto muito conhecido dos crentes. Acharam aí? 27 em diante. Lucas capítulo 6, 27 até o 38, tá? Nós vamos ler. É um texto longo, mas eu vou ler bem rapidinho. Digo-vos, porém, a vós, ou a vocês que me ouvis. Olha o contexto do reino de Deus. A nova vida é essa aqui, vida transformada. Quem foi transformado, quem aceitou Jesus, quem realmente mudou a vida, tem que praticar isso aqui. Nós sabemos disso. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, coisa boa. Bendizei aos que vos maldizem, ao que mete pão a você. Orai por aquele que fica inventando histórias sobre a tua vida. Ora por ele. Isso aqui é o reino, a nova vida no reino. Não dá para retribuir na mesma moeda. Não dá para ser 8,80, preto no branco. Não dá para ser tete a tete. Bateu, levou. Isso não é reino. Isso não é vida com Deus. Jesus veio e ensinou o contrário. 28. Vou continuar do 28 de novo. Bendizer os que vos maldizem, orar pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, vou fazer igual a irmã. Não dá. Ao que bate numa face, oferece. Não é o outro punho não, viu? Santo. Você me bateu? Vou oferecer no mesmo mão, né? Mesma mão. Não vale. Que mais? A pessoa quer tirar a tua capa, quer roubar teu carro, tua capa, tudo que você tem, deixa levar a túnica, deixa levar até o guarda-chuva. Pode levar, leva aí. Você não quer guarda-chuva não, tá chovendo quando você sair do carro, viu? Leva. Dá a todo que te pede. É brincadeira? Dá sentido, por favor. Está falando assim de ajudar. Amém? Por favor. Dá a todo que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entre em demanda, não vá a juízo, não vá, vou pôr na justiça, não vou julgar de pequenas causas. Deixa para lá. A não ser que seja coisa com empresa, causa trabalhista. Amém? Aí é outra história. 31. Como quereis que os homens vos façam? A regra de ouro é essa. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei vós também a eles. Se amai os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizeste bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa
recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele que espera receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, oh coisa boa, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem esperar nenhum pagamento, será grande a vossa recompensa, o vosso galardão. E aí é que você se torna de verdade filho ou filha do Altíssimo, porque Ele, o Altíssimo, é benigno, é bom até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não acaba aí. Não julgueis e não serei julgado. Aqui é o juízo próprio, particular, sem referência. É a antipatia, ou não vou com a cara de fulano. Não julgueis, não é assim, você não pode julgar. Agora, pela palavra você julga, amém? Não condeneis e não sereis condenados. Você condena o que deve ser condenado. Aquilo, agora, de própria razão, porque você acha, isso não funciona, amém? Tudo bem? Então, não condeneis. Aí ele diz, perdoai. Lê a Bíblia, gente. Perdoai. E aqui vem o que eu chamo de oferta e dízimo. Aqui vem a questão da contribuição. Dai e dá-se-vos-á. Qualquer coisa. Tudo isso que ele falou, essa nova maneira de agir como alguém que tem Jesus, como também o seu momento de ofertar. Você precisa dar, né? E mais, continua lendo aí. Dai e dá-se-vos-á. Como que você tem que ofertar? Tanto as coisas boas, bons sentimentos, como boas reações, como também aquilo que você oferta na obra de Deus. Você tem que dar boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dará, porque com a medida com que tiverdes medido, também vos medirão a vós. Dai e ser-vos-á dado. Como é que vai dar? Como é que vai ser retribuído na sua vida? 4 vezes mais. Amém. Não é você que oferta 4 vezes mais. Você dá para te ser dado. E como te será dado aquilo que você oferta? 4 vezes mais. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se você ousar crer, é isso que acontece. Amém. Ah, mas eu não acredito nisso. Aí é um outro problema. Mas é o que a Escritura diz. Amém? Dízimos e ofertas então fazem parte das novas ações. Eu estou falando de princípios. Eu não estou falando apenas de que a expressão tem que estar ali, dízimo, a palavra dízimo ou a palavra oferta. Eu estou usando princípios espirituais que podem ser usados nesse ato de ofertar, que vão além do próprio ato de ofertar, de dar dízimos e ofertas. Vai para toda a tua vida. Amém, gente? Em último lugar, vou encerrar. Dízimos e ofertas, em quinto lugar, são a prova do coração que é dependente de Deus. Amém. Dízimos e ofertas. Aquele que oferta, que dá dízimos e ofertas, essa pessoa prova que ele é alguém dependente de Deus. Mateus, no capítulo 6, o mais sagrado texto para nós nessa área. Mateus 6, encerramos com esse texto. Mateus 6, eu vou ler apenas o versículo 24, mas se você quiser ler todo o contexto, você vai ver que tem tudo a ver com recursos, com suprimento, com sustento, com o que precisa, com os recursos que você precisa para viver a vida. Então você vai perceber que está incluído dinheiro aí, que está incluído recursos, que está incluído suprimento aí. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. É isso mesmo? Eu estou em Mateus 5, perdão. Mateus 6, 24. Eu estava no 5. Ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se dedicará ou se devotará a um e desprezará o outro. De quem Jesus está falando?
Não poder servir a Deus e as riquezas. Ou a Mamon, a personificação da riqueza, da avareza, da maldade do homem que se apega ao dinheiro, do tio Patinhas. Que uma moeda faltar naquele cofre do tio Patinhas, ele fica desesperado. É ou não é? Ele vai atrás de uma moedinha que só faltar. Isso é uma apologia a Mamon. Uma apologia a Mamon. E quem serve a Mamon, quem serve ao dinheiro, quem tem um coração dependente de Mamon e dependente do dinheiro, quem coloca no dinheiro a sua confiança, despreza a Deus, desonra a Deus. Por isso, dízimos e ofertas é prova de um coração que de fato depende de Deus. Eu não sou dependente de Mamon. Mamon não controla a minha vida. Por isso eu oferto, por isso eu dizimo, por isso eu contribuo. Amém. Ora, se eu poderia usar tantos textos, Paulo não disse isso a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesse mal, muitas pessoas é como se traspassassem com dores, no desejo de serem ricos, no desejo de possuírem, servindo a Mamon. Estão entendendo, gente? Amém. Dízimos e ofertas é prova de que uma pessoa realmente depende de Deus. Deus, eu honro a Deus com dízimos e ofertas, porque eu sei que o que eu tenho vem dele. Amém. Não vem de Mamon, não vem do sistema. Vamos ficar em pé. Vamos orar.